A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus, uma alegria poder estar aqui com esses irmãos, nessa igreja, não conheci até o presente momento, estou conhecendo hoje pela primeira vez, recebi o convite do pastor Neto através do pastor Gladson, e hoje pela manhã eu estive ministrando na nossa igreja. Eu sou pastor da igreja Videira, no Rio de Janeiro, supervisor da Vinha, acompanho 43 igrejas lá no estado do Rio de Janeiro, e nós preguei hoje de manhã, fiz a celebração da ceia, e assim que terminou eu fui direto para o aeroporto, para poder estar com os irmãos hoje aqui à noite, na celebração dos 7 anos de aniversário da IBEB, né? Amém? Glória ao Senhor Jesus. Somos um corpo, somos uma família, porque o Senhor Jesus só tem uma noiva e não tem nenhuma concubina, não é verdade? Então a noiva é a mesma, aqui ou no Rio. É uma alegria, uma honra, pastor, muito obrigado pelo convite. Eu trouxe alguns materiais, e trouxe alguns livros aqui para apresentar para os irmãos. Não trouxe tanta coisa, porque não é possível, né, numa viagem assim curta, mas eu trouxe, entre os livros que eu trouxe, esse aqui, Uma Vida Resolvida, que é um excelente livro. Você tem aqui uma dezena de testemunhos já printados de vários lugares do Brasil, de pessoas que conseguiram colocar a vida em ordem a partir da leitura desse livro. Um livro fantástico, joia demais, muito prático para você auxiliar pessoas que vêm arrastando anos e anos com situações na vida que não conseguem resolver. E aí a palavra de Deus diz assim: seja o teu falar sim, sim, e não, não, porque tudo que passa disso, o diabo entra, né? O inimigo entra. Então é o posicionamento do crente. Um crente tem que ser uma pessoa de vida resolvida. Quando você resolve determinadas coisas na sua vida, você cresce, você avança em Deus. Eu tenho alguns exemplares desse lá fora. Eu tenho esse livro aqui também, Honra, a Porta de Acesso. A honra abre portas que a fé não pode abrir. Essa semana estive ministrando para um grupo de estudantes e estava falando para eles que eu fui criado numa geração, eu sou filho de pastor, fui criado, meu pai foi pastor de igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, né? Muitos anos, hoje já está na glória com o Senhor. Minha família toda também são pastores, ministros. Meu irmão, talvez alguns conheçam, Geraldo Guimarães, também canta Maravilhosa Graça, Geraldo Guimarães. E eu estava falando para eles, eu disse, eu fui criado num ambiente que meu pai ensinou a gente chamar todas as pessoas mais velhas de Senhor e pedir a bênção. Então meu pai faleceu, eu já era casado, pastor de uma rede de igrejas, e eu não conseguia chamar meu pai de você, era senhor, sim senhor, não senhor, minha vida assim. Eu estudava numa escola, quando a professora entrava, todo mundo ficava de pé, a professora dizia, bom dia turma, a gente falava, bom dia professora, ela dizia, pode se assentar, e ninguém conversava mais. E eu tive a experiência de fazer capelania escolar, eu fui ser capelão de uma escola, e eu ficava horrorizado que eu entrava na sala, e os alunos diziam assim, mas meu pai não manda em mim, eu não recebo ordem de ninguém. Eu falava, meu Deus, nós perdemos muitas coisas, né? E a honra é um valor que foi perdido na nossa geração, e nós temos que restaurá-lo. Esse livro fala sobre isso, honra, a porta de acesso. Quem honra, entra e sai em qualquer lugar, e volta e mantém a porta aberta, amém? Tem um outro livrinho menor também, não está aqui, mas está lá fora, chamado O Preço da Desonra, que fala sobre, né, as consequências quando você ignora a honra e vive no princípio da desonra. E mais um livro que eu quero falar, esse livro aqui, Geração Benjamim. O pastor falou algo aqui quando ele pegou o microfone, que é uma das grandes verdades e que faz muita diferença para nós hoje. Ele disse que no Antigo Testamento só o sacerdote entrava uma vez por ano na presença do Senhor e tinha acesso lá, né, nem via, porque era tudo enfumaçado, e fazia o sacrifício de expiação só uma vez por ano, só ele, ninguém mais. E ele disse, há 2016 anos atrás, mais ou menos, o Senhor Jesus encerrou esse ciclo e inaugurou um novo e vivo caminho, amém? Muita gente não sabe disso, pastor.
O que mudou na nova aliança? Mudou tudo, tudo. Na antiga aliança, você fazia para ser abençoado. Na nova aliança, nós somos abençoados por causa do que Ele fez. Na antiga aliança, tudo dependia do esforço do homem. Se atentamente ouvirdes e obedecerdes e fizerdes tudo conforme está escrito. Olha que não era fácil. Mandamentos e ordenanças, 613. Quem conseguia cumprir? Na nova aliança, não. Nós somos abençoados por causa de Cristo Jesus, daquilo que Ele fez há 2000 anos atrás. Há uma alegoria no Antigo Testamento. José aponta para Jesus, mas Benjamim aponta para a igreja dos últimos tempos. E nós somos a geração Benjamim, debaixo do favor ilimitado do Senhor. Amém? Isso fala esse livro aqui. Tem outros títulos lá, eu não queria perder tempo apresentando todos, mas eu trouxe esse CD também, que foi lançado em uma das nossas conferências. Não é um CD de músicas congregacionais, mas é um CD para ajudar a criança a memorizar 15 textos importantes da Bíblia, que vão consolidar as verdades de Deus na vida dela, com ritmos diferentes, com musicalidade diferentes, uma coisa fantástica, apaixonante. Assim, meus filhos, eles são campeões de memorizar textos bíblicos, mas esses 15 aqui, eles têm de cor, porque eles recitam e cantam todos de trás para frente com as referências. São músicas de 1 minuto, 2 minutos no máximo, mas entra na criança e não sai mais. Então, se você é pai, você tem uma criança, faz uma experiência. Também não tem muitos, tem alguns só, né? Está aqui, a palavra de Deus é a verdade para crianças. Amém? Glória a Deus. Se algum dos irmãos se interessar, no final, na saída dessa porta aqui, lá atrás está o material. Agora vamos à palavra de Deus, porque aí, para isso nós estamos aqui. Amém, queridos? Irmãos, eu quero compartilhar nessa noite de festa, de aniversário, sobre as cidades refúgio. Pastor, quanto tempo? Até que horas? Oi? Fica à vontade, isso é fria. Às vezes você vai pregar no lugar, o pastor fala assim, fica à vontade, você tem quanto tempo você quiser, agora o povo vai embora às 9h30, isso continua, né? Eu não quero correr esse risco. Amém. Vamos ler o livro de Josué, capítulo 20, verso 1 até o verso 8. Ele fala sobre as cidades refúgio. Se você tem uma Bíblia, um celular, um iPad, abra por favor, em Josué capítulo 20, a partir do verso 1. Josué capítulo 20, verso 1. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, capítulo 20, verso 1, diz assim: quantos acharam? Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que foi naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã,
da tribo de Manassés. Alguém diga amém sobre esta palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, a tua palavra é a verdade. O teu nome é santo e o teu reino jamais terá fim. Bendizemos a ti nesta noite, pedimos, ó Deus, que além da letra nos faça enxergar o espírito que está por trás dessa verdade, ó Pai. Ministra os nossos corações, em o nome de Jesus eu te peço, amém. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Meus irmãos, a Bíblia diz nesse texto que Deus, por intermédio de Moisés, designou que fossem construídas 6 cidades. Quantas cidades? 6 cidades que eram fortalezas, eram cidades refúgio entre todo o país de Israel, espalhadas equidistantemente para que fosse fácil qualquer pessoa chegar em caso de necessidade. E essa cidade era para oferecer proteção àquela pessoa que estava sentenciada à morte. Então, de certa forma, o que diz a respeito dessas cidades diz respeito a mim e a você também, porque todos nós estávamos debaixo de uma sentença de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então a sentença de morte estava sobre a nossa vida, e a minha reflexão hoje é: por que essas cidades refúgios eram tão importantes para Israel? E o que essa analogia pode ensinar a nós como igreja hoje, e como essas verdades podem se aplicar à nossa vida? Em primeiro lugar, as cidades refúgios, elas falam da salvação de Cristo. O que Moisés fala, o que Deus estabeleceu sobre essas cidades, apontam para a salvação em Cristo Jesus. Essas cidades não foram uma ideia humana, elas foram uma ideia de Deus, uma ideia divina. Deus disse: Moisés, construa 6 cidades, onde habitarão os sacerdotes, e elas servirão de refúgio àquele que for sentenciado pela morte. Quem era essa pessoa, pastor? Aquela pessoa que, sem intenção no coração, que não foi de propósito, acidentalmente matou, cometeu um homicídio a um amigo, a alguém que ela não tinha intenção de matar. Mas como a lei no Antigo Testamento dizia: olho por olho, dente por dente, vida por vida. Furou o olho, seu olho será furado. Quebrou o dente, seu dente será quebrado. Tirou a vida de alguém, a lei dizia que qualquer parente da pessoa que perdeu a vida poderia vingar a morte dela, não importasse a causa que levou aquele homicídio. Então, quando 2 pessoas, imaginem, 2 homens, amigos, eles iam cortar uma árvore na floresta, e levavam um machado, e a árvore era cortada, um batia de um lado e outro do outro, e ele estava ali com o machado, pá, pá, e o outro do outro lado. De repente, o cabo, o ferro do machado soltava do cabo, e acidentalmente atingia o amigo dele, e ele morria. Nesse caso, o parente poderia vingar a morte do amigo. Ele não queria saber se foi por querer ou sem querer. Então esse que matou acidentalmente, não era de propósito, ele fugia, e ele procurava onde tinha mais próximo uma cidade de refúgio, onde ele pudesse se abrigar, e entrando na cidade, ele estaria protegido. Pastor, onde é que está isso? Livro de Números, capítulo 35, verso 22, diz assim: porém, se o empurrar subitamente sem inimizade, e contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não vendo deixar cair sobre ele alguma pedra. Imagine, o camarada está lá, construindo a casa, no alto, na laje, e outro embaixo ajudando, e na hora que ele vai mover uma peça de madeira, uma pedra cai na cabeça do outro, e ele morre. A Bíblia diz: não foi acidentalmente. Então, para esse caso aqui, ele disse: não tendo procurado mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará
até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, se o sacerdote morrer, o homicida tem que sair da cidade de refúgio e tem que voltar para sua casa. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Então vamos lá. Deus estabeleceu como essas cidades deveriam funcionar. As 6 cidades estabelecidas em lugares estratégicos. A tradição rabínica diz que os sacerdotes tinham que periodicamente averiguar que as estradas que levavam a essa cidade estavam devidamente pavimentadas, sem nenhum empecilho, sem nenhum tropeço, para que ninguém tivesse dificuldade de chegar, e que houvesse placas indicativas dizendo a direção e a distância de cada cidade, para que aquele refugiado a encontrasse o mais depressa possível. E no caso de cometer um homicídio incidental ou acidentalmente, o assassino deveria imediatamente correr para essa cidade. Ninguém poderia impedi-lo de entrar. Então a cidade tinha que ficar com as portas abertas dia e noite. E ele entrava, e no momento que ele entrava, da soleira da cidade para dentro, o vingador não podia mais tocar a vida dele, ele estaria assim protegido. Então essas cidades representam o quê? A graça de Deus ao pecador, porque o salário do pecado é a morte. Todos os homens merecem morrer, mas Jesus Cristo se fez a nossa cidade refúgio para nos abrigar do vingador e da morte. E nele a nossa vida está oculta e está protegida. Alguém diga amém. Então Cristo nos é apresentado como a cidade refúgio para onde corremos, onde a nossa vida é salva, onde nós somos protegidos, tão logo percebemos o nosso pecado. Hoje essas cidades refúgios são uma tipologia da graça de Deus, irmãos. Mas nós temos aqui uma questão: quem poderia se abrigar nessas cidades? Somente alguém que cometeu um pecado, um crime, um homicídio, um delito não intencional. Aí você diz: pastor, nós temos um problema. Como é que eu então iria ter direito a entrar nessa cidade? Porque admitamos, muitos dos pecados que nós cometemos não são não intencionais, eles são conscientes. Muitas vezes pecamos sabendo o que estamos fazendo, pecamos sabendo que é pecado. Veja, os judeus, quando mataram o Senhor Jesus e o escolheram para a cruz, deixando livre a Barrabás, gritando para Pilatos: crucificam, o crucificam, eles sabiam o que estavam fazendo? Sabiam. Eles sabiam que o julgamento de Jesus foi uma farsa? Sabiam. As testemunhas que receberam dinheiro para depor contra ele sabiam que aquilo era uma grande trapaça? Sabiam. Os romanos, Pilatos, que lavou as suas mãos e foi advertido pela sua esposa, porque o Senhor lhe falou à noite, através de sonho: não te envolvas com este homem, porque ele é justo. Sabia que Jesus não tinha culpa? Sabia. Mesmo assim ele autorizou ser chicoteado, mesmo assim ele autorizou Jesus a ser crucificado. Então todos esses não podiam se abrigar na cidade refúgio. Mas onde entra a graça de Deus é que lá no livro de Lucas, no capítulo 23, 34, quando está de braços estendidos na cruz, o Senhor Jesus, quase sem força, mas ele enche os seus pulmões de ar novamente, levanta o seu corpo, o peso do seu corpo, sustentado pelos cravos, porque ele quer falar. E o que ele quer falar? Ele vai liberar a palavra de vida, para que todos possam entrar na cidade refúgio. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando Jesus pronunciou essa sentença, ele pegou todos os pecados da humanidade, colocou na categoria de pecados não intencionais e nos autorizou a entrar no refúgio secreto em Cristo Jesus, para que fôssemos salvos. Alguém dê glória a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso demais para nós, irmãos,
porque se o refúgio fosse apenas para os não intencionais, nós não poderíamos entrar, nós não teríamos direito. Mas Jesus disse: Pai, não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que fazem. É assim que o Senhor nos vê. Muitas vezes você peca, você erra, você faz coisas conscientemente, mas o Senhor sabe que se você conhecesse a agressão que o pecado causa à santidade de Deus, os prejuízos que ele traz à nossa alma, a destruição da nossa moral, do nosso caráter, como que é algo terrível que carcome o homem por dentro, ele diz: você não faria. Então ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O apóstolo Pedro, quando houve o Pentecostes, se levanta diante de 3.000 pessoas, e no seu sermão ele diz assim: Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei, olha o que ele diz: eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mais uma vez, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o povo e as autoridades fizeram por ignorância, dando-nos assim autorização para entrar na cidade de refúgio, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Por isso, todos os homens, todos os pecadores de todas as épocas são convidados a entrar no refúgio que é Cristo, para serem livrados das mãos do vingador. E o Senhor Jesus, que foi chamado de amigo de pecadores, por causa da sua predisposição de nos receber, independente do nosso pecado. Quantos já foram refugiados em Cristo Jesus? Levante a sua mão e dê glória a Deus nessa hora. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glorifique o nome do nosso Deus. Aleluia. Ele é a nossa cidade de refúgio. O que essas cidades refúgios representam, irmãos? Elas representam o tipo de vida que o Senhor tem para nós. Você sabe, as cidades refúgio pertenciam aos sacerdotes e aos levitas. Naquele tempo, os sacerdotes formados pela tribo de Levi, hoje não podemos mais dizer que somos da tribo de Levi, porque estamos sob um novo sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque. Então a antiga aliança, ela foi substituída, e o sacerdócio antigo perdeu a validade, perdeu o poder. Mas naquele tempo era o sacerdócio e os levitas. O sacerdote fazia os sacrifícios e ministrava diante do Senhor. Os levitas auxiliavam nos sacrifícios, limpando o sangue que era derramado, recolhendo o resto dos holocaustos, ministrando as canções, tocando, auxiliando em tudo. A obra braçal toda era dos levitas. E eles moravam numa cidade especial, e essas cidades que foram separadas como refúgio, era morada de sacerdotes e levitas. À luz da nova aliança, eu e você também fomos feitos sacerdotes, amém? Não há mais necessidade de um intermediário entre nós e Deus. O sacerdote é aquele que pega na mão de Deus de um lado, e pega na mão do pecador do outro, e une os dois. Por isso a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Falamos dos homens para Deus, falamos de Deus para os homens, apresentamos um ao outro, somos um canal, um instrumento para aproximar os homens de Deus, amém, queridos? Então nosso ministério é sacerdotal. Então o sacerdote morava nessas cidades, e só eles, para morar lá, tinha que ser filho de sacerdote, ou esposa de sacerdote, e ninguém mais. Mas Deus abre aqui um outro precedente. Ele diz: o homicida, o criminoso, aquele que cometeu um crime não intencional, ele também vai morar nessa cidade, vai se abrigar nessa cidade. Só que quando ele chegava lá, ele ia viver o estilo de vida dos sacerdotes. Como os sacerdotes viviam, assim viveriam os prisioneiros, os refugiados, vamos dizer assim. E como é que os sacerdotes viviam, irmãos? Primeiro, os sacerdotes moravam nas melhores cidades. A maior parte das cidades eram construídas, edificadas em montanhas, lugares mais refrigerados, sabe, lugares mais aprazíveis de morar. Num ambiente de deserto, essas cidades eram privilegiadas, elas eram verdadeiros resorts. Agora veja, o camarada cometeu um crime, morava na periferia, se refugiou
e foi morar num resort na cidade sacerdotal. A vida dele está melhorando ou piorando? Tudo porque ele foi declarado culpado. Daqui a pouco você entende tudo. Os sacerdotes estavam lá habitando nessas cidades maravilhosas e o criminoso habitando juntamente com ele. Uma outra coisa, os sacerdotes e levitas vestiam apenas roupa de linho. Você sabe que o linho foi uma invenção divina. Deus determinou que esse tipo de roupa fosse a roupa dos sacerdotes, porque você sabe, no livro de Ezequiel, o profeta diz que o sacerdote, quando ministrava diante do Senhor, não podia suar. Porque o suor fala da força do homem, e a obra de Deus tem que ser feita no poder do Espírito, não na força do nosso braço. E o linho permite isso, porque o linho tem essa característica. No calor, ele refresca você. E no frio, ele faz a função inversa e aquece. Por isso que essas camisas Dudalina de fio egípcio, linho egípcio, elas são tão caras, né? E tão cobiçadas. As pessoas gostam tanto delas porque são extremamente confortáveis. Então podemos dizer assim, os sacerdotes vestiam essas roupas constantemente. Quando o criminoso entrava na cidade, qual era a roupa que ele ia vestir então? O linho que o sacerdote vestia, porque lá não tinha Renner, não tinha C&A, não tinha nenhuma outra loja, só tinha roupa de linho. E ele passava a vestir linho. Hoje, quando o camarada vai para o presídio lá, Bangu 1, 2, 3, 8, onde está o Sérgio Cabral, ele vai vestir aquela camiseta verde água, assim lá, né, com a sigla do presídio, Secretaria de Segurança. Mas esse criminoso entrava lá e recebia roupa de linho. Ele nunca vestiu linho antes. Mas agora ele foi declarado culpado. E porque ele foi declarado culpado, ele vai vestir linho. E o linho aponta para a justiça de Deus em Cristo Jesus, que é colocado sobre nós. De maneira espiritual, todos nós vestimos linho também. Todos que estão vestidos e revestidos de Cristo Jesus. Amém, queridos? Como era o estilo de vida dos sacerdotes? Os sacerdotes e levitas, eles também adoravam a Deus e ministravam constantemente com instrumentos musicais. Então a cidade dos sacerdotes era uma cidade musicalizada. Era uma cidade, irmão, qual é o seu nome? Tiago, apóstolo de Jesus, irmão de Jesus, coloca um string um pouco mais alto, por favor. Imagina o que você acordar numa cidade, ao invés de ter aquele barulho de caminhão, de gente gritando, aquele despertador barulhento, ser um som agradável, a cidade musicalizada, aquela coisa que, sabe, gera um ambiente de paz, de alegria, não aquele furacão 2000, tum, 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 não, aquela música, flauta, lira, harpa, o dedilhar de cordas, e a cidade era assim, o dia inteiro. De manhã você acordava com música, à noite você dormia ouvindo música. Ouça, aquele camarada que cometeu o homicídio, que foi declarado culpado, ele agora mora no resort, veste linho, acorda e dorme ouvindo a melhor música, porque os levitas eram excelentes músicos, eles tocavam com perfeição, porque eles faziam para o Senhor. Eu pergunto para você, a vida desse indivíduo está melhorando ou piorando? Está melhorando. Mas tinha mais uma coisa, os sacerdotes também, eles comiam a melhor comida. Você sabe, irmãos, no país de Israel, na época do Antigo Testamento, a comida das pessoas, a base da alimentação era que grãos, pães e pastas. Essa era a base da alimentação. Carne era só em eventos especiais. Quando é que as pessoas comiam carne? Elas comiam quando, na parábola do filho pródigo, o filho volta para casa, o pai está feliz, o pai fala o quê? Pai, passa na padaria, compra um frango assado, ele fala isso? Não. Prepara um miojo, ele fala isso? Prepara um macarrão com salsicha, não sei quem inventou isso, mas existe também. Ele fala isso? Não. Ele diz o quê? Mata o bezerro cevado, hoje vai ter festa, porque o meu filho voltou. Então o churrasco era o seguinte, casamento tinha churrasco, bodas tinha churrasco, a volta do filho tinha churrasco, o nascimento de uma criança, a família fazia festa, dias especiais. No dia a dia,
ninguém comia carne. Mas sabe o que acontecia na cidade dos sacerdotes? Eles comiam carne todos os dias. Por que todos os dias? Porque todos os dias, centenas de pessoas entravam nessas cidades para oferecer dois tipos de ofertas: ofertas pacíficas e ofertas de ações de graças. A oferta pacífica era oferecida quando você teve um livramento, quando as coisas estavam bem na sua vida. Não era oferta por pecado, holocausto, pedido perdão, não. Era só uma oferta porque a mão do Senhor estava sobre você. Eles levavam essas ofertas. E outras dezenas de pessoas, e até centenas, levavam ofertas de gratidão. Nascia um filho, uma oferta de gratidão. Passava no concurso, uma oferta de gratidão. Casou, uma oferta de gratidão. Teve, uma bênção, uma promoção, uma oferta de gratidão. E eles levavam para os sacerdotes. E essas duas ofertas eram chamadas de ofertas movidas e ofertas alçadas. Por que elas eram chamadas de ofertas movidas e alçadas? Porque elas eram entregues nas mãos do sacerdote, apenas duas partes dos animais. A oferta movida era a coxa do animal, era a parte que representa a força. E a oferta de gratidão era o peito do animal. Eu não sei quanto a você, eu fui criado numa família muito grande. E normalmente domingo nós comíamos frango, como toda família evangélica na minha época. Mas naquela época, hoje não, você compra só as partes. Naquela época você comprava o frango inteiro, ele vinha com tudo, com pé, com pescoço, com miúdo, né? E lá em casa, assim, o frango ia para a mesa predestinado. Já era, a coxa era de sabe? Se tinha visita, normalmente a visita era coxa ou peito. A gente esperava a visita servir para depois servir. Então, eu era criança, família grande, eram vários frangos, mas acredite, era muito difícil comer coxa e peito. Já sabia tudo predestinado para a mesa. Hoje não, hoje você compra só o que você quer. Eram as melhores partes. E eram chamadas de ofertas movidas e alçadas, porque o sacerdote recebia e ele movia a oferta. Como que ele movia? Na horizontal, pegava a oferta, movia para a direita, para a esquerda, direita, esquerda. O ofertante saía, ia embora, e aquela carne que foi oferecida ali, era a porção do sacerdote, depois ele ia comer. Vinha outro que trazia oferta de gratidão, e essa oferta era alçada. O que é alçar? Levantar, para cima e para baixo. Então o ritual da oferta, os sacerdotes faziam basicamente isso, ele movia a oferta e alçava a oferta. Quando ele move e ele alça a oferta, ele está fazendo que sinal aqui, irmãos? O sinal da cruz, apontando para Cristo Jesus. E toda vez que Cristo Jesus era lembrado, a oferta era aceita, porque Deus aceita o seu Filho 100%, Ele aceita Cristo, Ele aceita o sacrifício, e aquela pessoa saía abençoada. E a coxa e o peito eram reservados lá para a alimentação dos sacerdotes, então não faltava carne, a cidade era abastecida. Agora imagina aquele prisioneiro que chegou naquela cidade, primeiro dia, olha, você vai morar aqui. Ele fala, uau, que lugar bacana, bonito, agradável. Ele acorda, ele deita, quando ele acorda, aquela música celestial tocando. Ele diz, puxa, que ambiente bom. Aí o sacerdote vem e diz, essa será a sua nova roupa, é de linho, ele nunca vestiu linho. E de repente chega a hora do almoço, ele sente um cheiro e diz, o que é isso? Vai ter festa aqui, estou sentindo um cheiro de churrasco. Ele já sabia. Aí ele dizia, não, aqui todo dia é churrasco, todo dia nós comemos carne. Aí ele diz, uau, é assim todo dia? Por isso eu digo para você, se você gosta muito de churrasco, tem algo de Deus na sua vida. Tem algo de sacerdotal na sua vida. Ele acordava aquele cheiro maravilhoso, ia almoçar, e no outro dia a mesma coisa. Então, meus irmãos, veja, o homicida que entrou naquela cidade, que cometeu um crime, ele agora está num ambiente seguro, agradável, farto todos os dias,
E por que ele ganhou esse direito? Porque ele foi declarado culpado. Muitos acham que viver em Cristo é uma prisão. Mas viver em Cristo é você ter direito, sabe, à comida sacerdotal, ao peito que fala do amor do Senhor, a coxa que fala da sua força na sua vida, e você carrega isso com você. Você tem a provisão espiritual, você tem a provisão material, a bênção do Senhor é multiplicada sobre a sua vida. Nós comemos todos os dias da comida sacerdotal, do amor e da força do Senhor. Alguém diga amém. Números 8 diz também: isso será teu, para os sacerdotes, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Tudo que estiver limpo na tua casa as comerás, todo o melhor do azeite, do mosto, dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, deixei-as a ti. Então a única forma de participar da abundância dos levitas era nascendo na família dos levitas, ou se refugiando em uma dessas cidades. Quem está entendendo até aqui? Tinha uma quinta característica de alguém que entrava naquela cidade. A Bíblia diz que quando um homicida, que cometeu um homicídio não intencional, se abrigava na cidade de refúgio, ele só poderia ficar ali até a morte do sumo sacerdote. Então havia sempre uma tensão no coração do refugiado, porque quando ele saía para fugir, ele via a placa: cidade de refúgio, Bezer, tantos quilômetros, Siquém, 2 quilômetros, e ele ficava preocupado não tanto com a distância, porque ele podia correr, mas ele ficava preocupado o seguinte: eu não sei qual é a idade do sumo sacerdote que está lá, e se ele entrasse na cidade e fosse recebido por um sumo sacerdote muito velhinho: oh, meu filho, bom dia, seja bem-vindo. Ele falava: meu Deus do céu, se esse cara não viver muito tempo, eu vou ter que sair, porque ele entrou, o sumo sacerdote que estava naquele dia, se ele morresse, ele tinha que sair. Só que acontecia uma coisa: o vingador, quando ele vinha perseguindo o camarada, ele entrava na cidade de refúgio, o vingador ficava do lado de fora. Às vezes a família ficava revezando na frente ali, pensando a mesma coisa: se o sacerdote morrer, ou se ele sair, a gente pega ele aqui. Então o camarada ficava tenso, dizendo: se ele morre, meu Deus, eu vou ter que sair. E ele olhava por cima do muro, o vingador estava lá embaixo, o coração dele tenso. Quando o sumo sacerdote era mais novo, ele ficava menos preocupado. Agora veja como a alegoria bíblica, ela não é 100% perfeita, porque nesse caso nós não podemos aplicar a Cristo. Na nova aliança, Hebreus capítulo 6, verso 20 diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O que a lei dizia? Enquanto viver o sumo sacerdote, o vingador não pode te pegar. E agora nós estamos vendo que o nosso sumo sacerdote não é mais um homem. O nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele não morrerá jamais. E agora você vai entender de onde surgiu aquela música. O Elber, por favor. Aquela música, porque ele vive, posso crer no amanhã. Alguém conhece essa música? Todo crente que tem mais de um ano deve conhecer essa música, né? Quem tem mais de um ano de convertido aqui? Glória a Deus, igual eu, né? Você sabe, essa música, porque ele vive, posso crer no amanhã, né? Olha, escuta aqui, Elber, olha aqui. O prisioneiro, o refugiado, ele estava lá na cidade. Ele olhava por cima do muro e via o vingador lá embaixo. E o vingador queria tirar a vida dele. Ele olhava para o sacerdote estava lá velhinho, ficava tenso, dizendo: meu Deus, sustenta esse homem, porque se ele morrer, eu estou frito. E o vingador de lá de baixo olhava para ele e dizia assim: ó, eu vou te pegar, não vai demorar muito, vou ficar aqui te esperando, ó, não vou sair daqui não, vou ficar aqui, ó, te esperando. Ele olhava no outro dia, o vingador estava lá, entrava, dormia, comia. Quando ele olhava, o vingador estava lá: eu vou te pegar. Ele olhava para o sacerdote e dizia: sustenta esse homem. Mas na nova aliança, aquele que se refugiou em Cristo Jesus, cujo sumo sacerdote da nossa confissão de fé é eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele olha de cima do muro, vê o vingador. Aí o vingador diz assim: quando ele morrer,
eu te pego. Aí foi aí que surgiu essa música, que aí o camarada que se refugiou em Cristo, ele dizia o seguinte: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E aquele que se refugiou em Cristo Jesus olhava, viu o vingador e disse: sabe quando é que você vai me pegar? Nunca! Porque o sumo sacerdote da minha confissão vive eternamente, aleluia. Como ele não morre, sabe quando que o vingador vai tocar a sua vida, meu irmão? Nunca, não pode mais te tocar, porque o nosso Senhor vive eternamente. Vamos declarar isso, estenda a sua mão para o alto e declare: porque Ele vive, posso crer no amanhã, aleluia. Diga: posso crer no amanhã, posso crer no amanhã. Declare: porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há, temor não há. Sim, Senhor, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Alguém diga aleluia. Oh, Jó, quando estava passando em momentos de apertos na sua vida e dificuldade, onde ele clamou, fez uma confissão de fé, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas na nova aliança você não tem que falar mais isso não. Se você tiver que citar esse texto, tem que dizer assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele já se levantou sobre a terra. Ele já se levantou ao seu favor. Esse é o sumo sacerdote da nossa confissão. E porque Ele vive eternamente, o vingador não pode mais tocar a sua vida. Aleluia. Diga: eu estou abrigado em Cristo Jesus. Diga: a minha vida está guardada em Cristo Jesus. Dá-lhe um aplauso em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Terceiro lugar, as cidades refúgios falam da missão da igreja. Você sabe um outro aspecto alegórico das cidades refúgio? É que ela é uma representação da igreja local. O que era a cidade refúgio é a igreja local, o prédio não é a igreja. Eu sei que você diz: eu vou à igreja, a minha igreja fica em tal lugar, mas definitivamente no Novo Testamento vós sois o templo do Espírito Santo, no qual Deus habita. Isso aqui é apenas um prédio que hoje serve para reunião e amanhã pode ser para outra coisa, pode vir a ser um supermercado, sei lá, e os irmãos vão para um lugar maior. Alguém diga amém, ai, 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 glória a Deus, aleluia. Mas a verdadeira igreja é o corpo local, a igreja local. Também você sozinho não é a igreja. A igreja não é um membro. Tem gente que fala: eu sou a igreja. Você não é a igreja. A igreja é um membro ligado a outro membro na coordenação da cabeça. Aleluia. Aí nós temos a igreja, quando o corpo, sabe? A minha mão sozinha não é o meu corpo, mas a minha mão ligada ao antebraço, ligada ao braço, ela é o corpo que está ligado à cabeça. Amém, queridos? Então, de uma certa forma, cada igreja local, não a igreja invisível, mas a igreja local, ela é uma cidade refúgio, onde as pessoas encontram abrigo, onde nós temos a provisão espiritual dos céus sobre a nossa vida, e nós temos também a provisão material que o Senhor nos dá. Alguém diga amém. A Bíblia diz que a plenitude de Cristo está na sua igreja. É na igreja que nós recebemos, e através da igreja, os dons do Espírito, a unção dos céus, a graça é derramada dos nossos corações, toda a provisão de Deus.
E no livro de Josué, no texto que eu comecei a ler com os irmãos, ele nos dá o nome das 6 cidades refúgio. E cada cidade dessa tem um significado. Ele diz: a primeira cidade é Cádiz. Cádiz vem de Kadesh, que significa lugar santo, lugar de justiça. A igreja é lugar de santidade e justiça. Alguém diga amém. A igreja é lugar onde você recebe o perdão imerecido, a graça imerecida, a salvação gratuita em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que nós somos feitos justiça de Deus em Cristo. Então aqui também é a cidade de Cádiz, de Kadesh, de Kadosh, onde o Senhor nos santifica. Diga amém. A segunda cidade chama-se Siquém. Siquém é um refúgio para o cansado. A palavra Siquém significa ombros, significa costas, significa aquele que nos dá suporte. Jesus é aquele cujo governo, de acordo com Isaías, está sobre os seus ombros. E um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Mas a maior representação dos ombros do Senhor é dita na parábola da ovelha perdida, em que o pastor sai na voragem da noite, no frio, em busca daquela ovelha que se extraviou, e vai ao encontro dela. Muitas pessoas hoje, afastadas da comunhão do corpo de Cristo, reclamam o cuidado da igreja, dizendo: ah, porque eu estou aqui e ninguém veio atrás de mim, porque as pessoas têm que vir aqui e me ajudar e me abençoar. Mas ouça, na parábola do pastor e da ovelha, o pastor pega a ovelha e põe nos ombros, é verdade, mas o que ele faz com a ovelha? Leva de volta para o aprisco. O lugar da ovelha é no aprisco. Quem está longe do aprisco tem que voltar para o aprisco. Toda vez que o Senhor coloca os ombros, Ele vai trazer você de volta. Amém, queridos? Há um grande movimento hoje no mundo para viver uma igreja virtual. As pessoas param de frente ao computador, ouvem uma mensagem, escutam um louvor, até fazem contribuição online e dizem: não, eu em casa, mas eu estou fazendo o meu culto, eu estou servindo ao Senhor. A igreja local é a cidade de refúgio que o Senhor te colocou, meu irmão. Aqui é Siquém, é lugar de força, é lugar de ombros fortes, é refúgio para o cansado. Se você está cansado, é aqui que o Senhor vai te renovar, amém? Terceira cidade chama-se Hebron. Hebron significa um abrigo para o desabrigado. Hebron vem de associação, significa comunhão. A igreja é lugar de comunhão, é lugar de amizade, é lugar de irmandade. A igreja é onde você tem comunhão com Deus, mas também tem comunhão com os irmãos. Conforme o pastor falou aqui hoje à noite, ame esses irmãos, receba esses irmãos, conheça esses irmãos, porque aqui é Hebron, aqui é lugar de comunhão, amém, queridos? Segura na mão da pessoa que está do seu lado, aperte bem a mão dela e diga assim: a nossa força está aqui na nossa unidade, amém? Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. A quarta cidade chama-se Bézer. Bézer significa centro de acolhimento para os fracos. Bézer significa castelo, significa fortaleza secreta. O que significa isso, irmãos? Que a igreja é um lugar de refúgio e proteção contra o inimigo, onde não há nada. Há uma cidade onde aquele que está cansado, que está fraco, pode se refugiar e ali ele será fortalecido. Aqui é um lugar de refúgio, é castelo, é abrigo para o desabrigado, aleluia. A quinta cidade chama-se Ramote. É interessante que quando o Senhor Jesus instituiu a igreja, Ele falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja. E quem é a igreja? Você sozinho é a igreja? Não, todos nós somos a igreja. As portas do inferno até podem prevalecer contra uma pessoa, mas as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A igreja pode vencer as portas do inferno. Veja, a quinta cidade chama-se Ramote. Ramote significa o quê? Altura, porque a Bíblia diz que Ele nos faz andar nos lugares altos e elevados. Ele nos fez assentar em Cristo Jesus, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo nome que se nomeia no céu e na terra. Onde Jesus está assentado, nós estamos com Ele. Nós estamos acima das circunstâncias, querido. Quando você está em Cristo, você não vai andar por baixo, você vai andar nos lugares altos, aleluia. Assim é Ramote. A sexta cidade, então, chama-se Golã.
Quem quer saber o que significa Golã? Quem quer saber? É a sexta. Vou repetir para você aqui, olha. Cádiz vem de Kadesh, significa lugar santo, lugar de justiça. Siquém, ombro, força, aquilo que sustenta o cansado. Hebron, comunhão, associação. Bezer, acolhimento para os fracos, fortaleza secreta. Ramote, altura. Mas Golã significa a sua, olha aqui, olha. A sua prisão é a minha alegria. Golã significa, sabe o quê? Feliz demais por me tornar prisioneiro dele. Claro, o camarada foi para a cidade de refúgio. Chegou lá, cidade bacana, música o dia inteiro, churrasco todos os dias, imagina. Rodízio, costela no bafo, Outback. Quem não gosta? Roupas de linho, Dudalina, proteção. Aí você tem um sacerdote que não morre jamais. Quem quer sair dessa cidade? Deixa eu perguntar algo para você. Quanto tempo você quer ser crente? Mais 1 ano, 2 anos, 3 anos? No Brasil tem 40 milhões de evangélicos, pessoas que se declaram evangélicas, que não fazem parte de igreja alguma. 40 milhões. Cada cadeira dessa que está sentada uma pessoa, pelo menos 2 já sentaram aí como parte de uma igreja. Por que essas pessoas estão lá fora? Porque elas não entenderam o que é Golã. Elas não entenderam o que está abrigado em Cristo Jesus. Quando você entra, irmão, a sua vida não piora, a sua vida melhora. Eu pergunto a você, depois que você se tornou cristão, sua vida melhorou ou piorou? Melhorou muito? Seu casamento melhorou ou piorou? Sua saúde melhorou ou piorou? Suas finanças melhoraram ou pioraram? Melhoraram. Quando você entra em Cristo Jesus, sua vida não piora, melhora. Mas o mundo vai olhar para você e dizer o seguinte: você vive numa prisão. Você vive numa... Isso não é vida, porque eles não conhecem, eles não provaram o que você provou, eles não experimentaram o que você e eu já experimentamos, queridos. Eles não sabem a qualidade de vida que temos. Então ele diz: você vai para olhar para a igreja de novo, culto de novo, você não sai de lá. Que prisão é essa? Aí o camarada chegava em Golã e dizia: se isso é a prisão, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, aleluia. É aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou habitar, é aqui que eu vou permanecer. Você sabe que no Antigo Testamento, no ano do jubileu, todo escravo tinha que ser liberado, né? Voltar para sua casa, mas ele não tinha casa. E às vezes o escravo foi criado ali na casa do Senhor. Chegava o ano do jubileu, o Senhor chegava e dizia para ele: olha, você agora está livre, toma aqui sua carta de alforria, você pode ir embora. O escravo passou a vida toda ali, acostumado com aquele Senhor. Ele olhava para aquele Senhor e dizia com os discípulos: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aí o Senhor dizia: olha, mas a lei manda liberar, para você ficar, você tem que ir lá no juiz da cidade e falar isso na presença dele, e o juiz com uma sovela vai furar a sua orelha. E uma vez que a sua orelha for furada, significa você é escravo por opção. Sendo furada a sua orelha, nunca mais você pode sair da casa do seu Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Nesse sentido, quando você descobre a prisão em Cristo Jesus, você oferece a orelha e diz: Senhor, pode furar, porque eu vou encerrar os meus dias aqui servindo ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Quantas pessoas precisam provar disso? Nós temos que sair por aí e dizer para as pessoas que aqui há uma cidade de refúgio para o cansado, para o que está fraco, para o que está caído, para o que está sob a sentença de morte, aquele que o vingador está no encalço dele, alguém está tentando tirar a vida dele, mas se ele entrar nesse lugar, e for alcançado pela graça do Senhor Jesus, ele vai descobrir uma vida que ele nunca viveu antes. Eu vi um dos testemunhos mais chocantes. Um casal participou conosco no final de semana de um retiro, e esse senhor, camarada muito experiente, um
bambambam da informática no Rio de Janeiro. Depois que ele ouviu a ministração, ele chorando compulsivamente, pegou o microfone e disse: pastor, eu preciso falar. O que você precisa falar? Eu quero pedir perdão para minha esposa. Eu disse: por quê? Ele disse: eu sempre achei que eu era o melhor marido do mundo. E hoje eu estou vendo aqui no espelho de Cristo como que eu fiz minha mulher sofrer. Ele disse: aquela vida que eu tinha eu não quero mais, eu quero essa vida aqui em Cristo Jesus. Ele bebeu da água, entendeu? Experimentou de Cristo Jesus. Quem experimentou genuinamente não quer voltar mais, irmãos. Queridos, esse aqui é um quadro maravilhoso da igreja. Do escravo que diz: eu não quero ir embora. Do prisioneiro que diz: essa prisão é a minha alegria. A igreja local é o instrumento mais poderoso de Deus na face da terra, amém? O que a igreja faz, ONG nenhuma faz. O que a igreja faz, nenhum centro de restauração faz. O que a igreja faz, nenhuma obra social faz. Porque a igreja, ela prepara o homem para essa vida e para a eternidade, aleluia. Eu quero profetizar em nome de Jesus que muitos homens de Deus vão ser levantados nesse lugar. Muitos casamentos serão feitos aqui, muitos jovens serão restaurados, muitas famílias viverão a vida de Deus a partir deste lugar. E você, como parte dessa igreja, você tem que ter o coração. Ame a sua igreja, invista na sua igreja, sustente a sua igreja, porque ela te acolheu no momento que você precisou, e hoje você tem que acolher outros que vão entrar por aquelas portas ali. Todos os domingos, semana após semana, novas pessoas vão entrar ali, e quando ela entrar aqui, você tem que dizer para ela: você entrou no lugar certo, você chegou na hora certa, você está com as pessoas certas. Aqui é uma cidade de refúgio, aqui o Senhor vai guardar a sua vida, aqui você está protegido. Você vai apresentar para ela o sumo sacerdote da nossa confissão e diz: ele vive, ele não morre jamais, por isso a sua vida está segura. E uma vez que você se oculta em Cristo, o vingador não pode mais tocar a sua vida, aleluia. Aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca, porque a Bíblia diz que ele é maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém, queridos? A cidade de refúgio não apontam apenas para Cristo, elas apontam para a realidade da igreja. Aqui é o lugar onde comemos a comida sacerdotal, aqui é o lugar onde temos o azeite da unção do Espírito, aqui é o lugar onde somos cheios da presença de Deus. Eu sei que muitas pessoas hoje no mundo não valorizam a igreja local, mas você tem que valorizar. Você tem que levantar essas mãos proféticas e agradecer e dizer: Senhor, eu te agradeço porque são 7 anos, mas outros 7 virão se o Senhor não voltar antes, nesses próximos anos, e mais vidas serão alcançadas através desse ministério, amém, queridos? Ponha-te de pé em nome do Senhor Jesus. Onde que você vai encontrar unção, amor, graça, paz, refrigério, aceitação? Na igreja onde Deus te plantou, querido, onde Deus te colocou. Faça da sua igreja uma cidade de refúgio. Faça de você uma placa sinalizadora que aponta para Cristo Jesus, amém? Eu queria que você segurasse a mão da pessoa que está do seu lado, levantasse as mãos dele para o alto, dela, e cantasse mais uma vez essa canção: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Você coloca todos os medos, todas as ansiedades diante do Senhor nesta noite e diga: não há temor no meu coração, porque a minha vida está oculta em Cristo Jesus, e o meu sacerdote não vai morrer, aleluia. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
sei,